Pessoal, bom dia a todos. A gente agradece a presença de vocês, de terem vindo nesse domingo de manhã. Mas eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender de ter acordado mais cedo para assistir a palestra da doutora Thaís Moriyama. Ela que é psiquiatra, ela tem a formação na Universidade Paulista de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. Ela é psiquiatra com especialização na área da psiquiatria da infância e da adolescência, e ela é diretora técnica do Instituto Baihal. Não sei se vocês sabem, o Instituto Baihal é um instituto de internação de pacientes psiquiátricos, que é uma referência aqui no estado de São Paulo e aqui no Brasil. E ela vai falar sobre a avaliação psiquiátrica de crianças e adolescentes, que vai ser o tema de hoje. Tá? Aqui nós temos não sei se a Cláudia já falou com você, mas nós começamos com alunos de sexto ano, né, de graduação de medicina do sexto ano, e muitas vezes a gente vê um comportamento adolescente em pessoas que já passaram dessa fase, né? Nessa fase que é para ter uma formação já madura, e a gente vê um comportamento um pouquinho atrasado. Nós temos mães, avós aqui e professores que estão lidando com esse público adulto, adolescente. Então, tenho certeza que essa palestra sobre avaliação será importantíssima para nós. Muito obrigado. Gente, bom dia. Assim, certamente vocês foram corajosos hoje, nessa manhã de domingo, de acordar e vir para cá para a gente estudar um pouquinho junto e conversar. O que eu quero contextualizar para vocês é um pouco como que de uma queixa comportamental, de um problema emocional de uma criança, um psiquiatra do desenvolvimento vai poder mapear e rastrear o processo desenvolvimental. Isso é importante porque, não sei se é claro para todo mundo, quem tem mais ou menos familiaridade com essa área, mas a psiquiatria da infância e da adolescência, ela trabalha muito diferente de outras áreas da medicina, em que o diagnóstico é mais baseado em dados mensuráveis ou diretamente observáveis. Os processos que o psiquiatra mede, que são os processos psíquicos, eles são indiretamente mensuráveis. Ou seja, como que eu faço se eu tenho uma criança e ela tem alguma queixa comportamental, como não para quieta? Isso é muito pouco para eu poder dizer para vocês qual que é a questão que leva ela a ter esse comportamento, que está causando perturbação, está causando sofrimento de alguma instância, senão ela não viria para o médico. Para que eu possa afirmar com propriedade, eu preciso de toda uma compreensão complexa do caso. Preciso mapear a trajetória de desenvolvimento dessa criança nas várias áreas. E as pessoas são muito habituadas com a ideia da psicologia, que é muito diferente da psiquiatria. A psiquiatria é uma ciência empírica, uma ciência médica, situada dentro das ciências médicas. Nas ciências médicas, diferente de uma ciência humana, você tem por obrigação aceitar e contemplar dados que sejam de alguma forma verificáveis e cuja validade empírica tenha sido testada através de pesquisa. É diferente da psicologia, porque a psicologia pode partir da compreensão humana. O que quer dizer isso? É uma outra área do saber em que você pode se basear em uma teoria que alguém desenvolve e cria, sem que você necessariamente precisa ter comprovação através de dados empíricos. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco qual é a forma de avaliação que um psiquiatra do desenvolvimento, um psiquiatra da infância e adolescência segue para poder afirmar sobre a trajetória desenvolvimental de uma criança. E para fazer isso, eu pensei em ilustrar com alguns casos clínicos, tá? Para ficar mais claro o que eu quero dizer com avaliação desenvolvimental. Então, eu vou começar com alguns exemplos, tá bom? Então, nesse caso número 1, eu tenho um menino que tem um temperamento muito destemido. É um menino super procurador de risco. Ele gosta de sensações, de emoções. E ele tem um baixo controle inibitório, que a gente chama. O que é isso?
ele tem muita dificuldade de inibir impulsos que ele mesmo tem. Então, a criança, quando ela nasce, ela é absolutamente impulsiva. Tudo que ela tem vontade de fazer, ela faz. Ela tem vontade de chorar, ela chora. Ela tem vontade de fazer xixi, ela faz. À medida que a criança cresce, eu espero que ela desenvolva mecanismos internos de regulação emocional, de forma que, quando ela pensa e ela vai gradativamente ter maior capacidade cognitiva para pensar, ela é capaz de adequar o próprio comportamento em prol desse raciocínio, dessa meta de longo prazo que ela se estabelece. Isso é baseado, entre outras coisas, no que a gente chama controle inibitório. Capacidade da criança gerir e inibir certos impulsos, pensamentos e emoções. E essa menina é um menino que tem pais muito autoritários. Por que eu incluo o pai aqui? Eu incluo o pai porque quando a gente vê uma criança se comportando de uma forma aquém do esperado, o raciocínio mais comum que as pessoas fazem é imediatamente olhar e dizer para você assim: esse menino se comporta mal porque os pais não deram educação. É uma coisa que a gente ouve muito. Essa resposta esquece ela. Ela é demasiadamente simplista para poder ser verdadeira. Porque vocês vão ver que a gente tem tipos de crianças com comportamentos parecidos com pais muito diferentes. Então, por exemplo, esse é um caso, obviamente esse não é o meu paciente, tá? Mas é um caso comum e real de consultório, um menino com esse perfil que tem um comportamento muito opositor e desafiador na escola. Uma criança que não para quieta, os professores pedem para que se atente, não se atenta, é para fazer a tarefa, não faz, não entrega a lição de casa, e está sempre se recusando a seguir com as regras e instruções que a professora passa. Só que aí eu vou falar um outro caso de uma menina que também é muito difícil. Ela também se recusa frequentemente a fazer o que os professores pedem, ela não entrega certas tarefas de casa e ela chegou a se recusar a fazer uma prova. Só que é uma menina completamente diferente daquele menino. Essa é uma menina de um temperamento muito irritado. Vamos lembrar que aquele primeiro ele era procurador de risco, ávido por recompensa, ávido por aventura. Essa é uma menina que é mais mal-humorada e tem um temperamento mais irritadiço. Ela tem uma forte tendência à esquiva. O que é isso? É uma menina que ela está diante do desafio, ela não enxerga a visão de oportunidade, ela já fala não para tudo que é diferente ou novo. Ela chega a ter uma tendência tão forte a se esquivar das coisas que ela não experimenta alimentos novos, é aquela criança chata de comer, ela não quer comer nada. Contrário daquele menino que o que você apresenta, come e quer. Ela é super ansiosa, preocupada, tem muitos medos, tem medo de escuro, tem medo de monstros. E já essa é uma menina que tem pais permissivos. Os pais são super protetores. Quando ela fala não, eles acabam ficando com pena, não têm coragem de expor e concordam. Então, essas duas crianças se recusam frequentemente na escola a seguir o que a professora pede. Se recusam em casa a fazer o que os pais dão de instrução. Vocês percebem que elas são absolutamente diferentes e têm pais absolutamente diferentes. E eu digo para vocês, necessariamente todas as crianças com esse perfil têm pais permissivos? Não. Você tem crianças com esse perfil que têm pais super autoritários às vezes. Você tem crianças com esse perfil que têm pais super adequados. Então, mais uma vez, a mensagem é: queixa comum, trajetórias desenvolvimentais absolutamente díspares. E eu vou mostrar ainda um terceiro caso de um menino que é super criativo no sentido que a solução que ele gera para as coisas é sempre inusitada. A professora dá uma proposta de alguma coisa que é para ser feita, um trabalho. 99% dos alunos vão para a via X, ele faz um que ninguém pensou em fazer. Pensamento muito pouco habitual, portanto. Só que é um menino que tem uma capacidade de teoria da mente super reduzida. Vocês sabem o que é teoria da mente? Cognitivamente falando? Teoria da mente é um termo que a gente usa para a capacidade da criança inferir o estado mental do outro, ou seja, saber o que o outro está pensando.
Isso, a criança ela nasce também sem capacidade de se colocar no referencial do outro, óbvio, né, pelo desenvolvimento cognitivo. É mais perto de 4 para 6 que ela desenvolve significativamente teoria da mente. Então, pode reparar, você pega uma criança de 3 anos e fala para ela que você vai levar ela no shopping para comprar um presente para a mamãe. O que ela vai querer comprar para a mãe dela? Brinquedo, não é? Por quê? Porque ela não consegue se colocar no referencial do outro. Minha mãe gosta, sei lá, de roupa, sapato e bolsa e eu gosto de brinquedo. Você pega uma criança de 6, ela já vai no shopping, pode ser até ser que ela quer comprar uma bolsa cor-de-rosa, mas ela quer já comprar uma bolsa para a mãe. Então, a teoria da mente desenvolve muito entre 4 e 6 anos. Só que esse é o menino que está atrasado em teoria da mente. Ele é meio sem noção, inadequado socialmente, ele é desajeitado. Ele, por exemplo, outro dia falou assim para a mãe: mãe, eu tô com uma bisnaguinha aqui que sobrou do meu lanche, ali tem um sujeito que ele estava vendo, tipo um mendigo, vou dar para ele. A mãe ficou super orgulhosa. Ele foi até o mendigo, entregou a bisnaguinha e falou assim: olha, tô te dando isso aqui porque eu sou rico e você é pobre, então você deve passar fome. Então, assim, ou seja, não tem sacação social. Não pega muito as questões sociais. Muito inábil socialmente. E já é um menino que tem pais que não são nem autoritários nem permissivos. Então, agora, esse também é um menino que, com frequência, se recusa a dar trabalho na escola e não quer fazer o que a professora manda. Por que o primeiro menino diz não? Todos eles têm comportamentos inadequados semelhantes. Todos eles se recusam, certo? Mas a grande questão é, o comportamento é semelhante, mas o significado do comportamento é diferente para cada um deles. Como assim? Qual que é a função desse comportamento de se opor para cada um deles? Então, no primeiro, por exemplo, esse menino está querendo disputar a autoridade ou ter gratificação imediata. Ele não faz o que a professora pede porque ele quer sentir prazer o tempo todo, porque ele se vê como uma referência à autoridade frente às outras pessoas. Então, ele está sempre na busca pela gratificação e acaba se opondo ao que as autoridades pedem. E essa menina aqui, essa de amarelo, por que ela diz não? Qual a função desse comportamento? Evitar coisas temidas. Ela não faz a lição de matemática porque ela tem medo de mal. Ela não faz a prova porque ela tem medo de tirar uma nota baixa. Ela não experimenta o alimento novo porque ela tem medo de que vai ser ruim. Então, ela está sempre recusando a cumprir o que as figuras de autoridade pedem por um motivo totalmente diferente do primeiro menino. E esse último, gente, por que ele está sempre se recusando? Simplesmente porque ele não está nem aí porque as pessoas querem ou acham, pela inabilidade social. Ele está mais focado em qual que é o problema e qual é a solução. É um menino que tende a ser mais lógico e menos social. Atender às autoridades é algo que a gente faz não porque a gente deseja, né? Porque normalmente o nosso desejo vai muitas vezes contra o que elas nos orientam, né? Você faz para ter pertencimento e prestígio. Então, eu preciso desse emprego e eu quero ser valorizado pelo meu chefe. Ele manda fazer uma coisa, eu vou na hora. Essa é a verdade. Pelo mesmo motivo que a criança atende a professor, os pais, na maior parte das vezes. Não é porque ela entende filosoficamente que é melhor aquilo. Né? Estou com vontade de andar descalço, meu pai fala, coloca o sapato, filho, senão você vai ficar doente. Vocês acham que a criança coloca o sapato porque ela entendeu que ela vai ficar doente se ela não colocar? Coloca o sapato porque ela quer agradar o pai. Então, a criança que não tem esse desejo tão grande de agradar a autoridade, vai acabar dizendo não com muito mais frequência. Então, eu fiz essa parte introdutória da aula só para ressaltar que, assim, enquanto você só sabe como a criança se comporta, você não sabe nada. Para compreender uma queixa comportamental ou emocional, eu preciso de muito mais informação que isso. Eu preciso fazer o que a gente chama em psiquiatria da infância e da adolescência de análise desenvolvimental.
Eu preciso conhecer essa criança em muitos aspectos do desenvolvimento dela, para poder mapear como que ela está em relação ao que seria esperado para a idade em todas as áreas do desenvolvimento socioemocional. Vocês perceberam que assim, a gente falou sobre como ela se relaciona com o ambiente, como são os pais, a gente falou sobre como ela se relaciona com as próprias emoções, a gente falou sobre capacidades cognitivas. Então, para eu entender um caso em psiquiatria da infância e adolescência, eu tenho que entender tudo detalhadamente. Raramente você vai ver um psiquiatra da infância e adolescência que vai dar uma resposta ou um diagnóstico depois de um único contato. Ele normalmente vai precisar, no mínimo, fazer uma anamnese objetiva com os pais, uma anamnese subjetiva com a criança, uma avaliação do comportamento da criança mediado por interação, normalmente lúdica, mas provocando situações específicas. Então, por exemplo, se eu olho aquele primeiro menino e eu acho que ele tem baixa tolerância à frustração, a primeira coisa que eu vou fazer, ao avaliá-lo, eu já me proponho um roteiro e eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer vou criar artificialmente uma série de situações para testar aquelas coisas que são hipóteses minhas. Então, eu acho que o controle inibitório é ruim, eu vou jogar com ele um jogo que tenha demanda motora e que precise de controle motor de impulso, e vou ver se ele se controla ou não. Se eu quero ver se ele tem tolerância à frustração, eu vou ganhar dele, mas eu vou ganhar feio. E eu quero ver se ele tolera ou não tolera perder. E assim vai, assim por diante. Naquele último menino, que é um menino mais rígido, inflexível, que faz tudo do seu jeito, eu vou propor toda hora uma mudança. Aí a gente começa um jogo, eu falo, não quero mais, agora vamos para outro. Como que ele faz quando você propõe uma mudança súbita para um plano B? Ele quer fazer de um jeito, eu não topo. E assim vai. Então, avaliar uma criança, preciso da anamnese objetiva, subjetiva, da observação baseada em uma observação estruturada. Mas, normalmente, eu posso precisar também de avaliações subsidiárias, como avaliação neuropsicológica. Eu normalmente preciso fazer contato com a escola e perguntar para a professora como ele está lá, porque os pais me contaram na consulta como ele está em casa. Eu vi no consultório como que ele se comporta num ambiente muito peculiar, que é um ambiente que ele não conhece, com uma pessoa que ele não conhece muito bem, um ambiente altamente estruturado. Mas isso é totalmente diferente de como uma criança se comporta na escola. Então, eu entro em contato com a professora, ou contato telefônico, ou contato presencial, ou eu peço informações por escrito, por exemplo. Eu posso precisar de avaliação fonoaudiológica. E aí, que tipo de avaliação fonoaudiológica? Não tem nada a ver uma avaliação fonoaudiológica de uma fonoespecialista em fala para uma criança dislálica, uma avaliação em aspectos pragmáticos da comunicação, que é o que eu preciso, por exemplo, para um autista. Preciso saber se ele conjuga contato ocular, expressão facial e vocalização, por exemplo, para ver se ele tem eficiência de comunicação. É muito diferente de uma avaliação fonoaudiológica de fala. Também é uma avaliação fonoaudiológica, mas de linguagem, de comunicação, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma avaliação de leitura escrita. Se eu preciso de uma avaliação fonoaudiológica para uma criança que eu acho que é disléxica. Mas eu, como médica, eu tenho que saber pedir e qual avaliação eu quero pedir. E mais do que pedir, eu tenho que saber interpretar. Eu recebo a avaliação da criança disléxica e está lá. Fluência de leitura de 90 palavras por minuto. Tá bom? Tá ruim? Eu tenho que saber o que eu espero em termos de fluência de leitura, de compreensão leitora. O que eu espero em termos de precisão ortográfica, de julgamento ortográfico acurado ou não, por exemplo, o caso da dislexia. Então, você pede avaliação subsidiária, mas você tem que, obviamente, ter parâmetros. E aí entra um complicador peculiar, que é a criança se desenvolve. Então, eu tenho parâmetros para cada faixa de idade. Vocês perceberam que, conforme eu estou falando aqui das crianças, eu estou o tempo todo falando que idade que aquela habilidade aparece? Essa aparece com 4 para 6, essa aparece com 11 para 12. Se eu não souber isso, eu não tenho como fazer uma avaliação adequada também. Então, além de conhecer a trajetória de desenvolvimento, eu tenho que conhecer as idades, as faixas de idade, e comparar aquela criança com as crianças da mesma idade, com relação à mesma habilidade. E é isso que a gente entende por uma avaliação desenvolvimental.
Normalmente leva pelo menos 4 encontros, na maior parte dos serviços que a gente tem, e precisa de equipe multiprofissional. Por quê? Porque algumas coisas, como você precisa do parâmetro objetivo, você precisa ter um avaliador específico. É o que eu estava dizendo, assim. Então, a analogia que eu faço aqui é a mesma que a gente tem nas outras áreas da medicina, né? Você vai, por exemplo, com uma queixa cardíaca no seu cardiologista, ele faz uma anamnese, faz um exame físico, mas ele pode pedir um ecocardiograma, ele pode pedir um exame de sangue. Então, a gente também, na área de desenvolvimento, precisa de outras medidas, só que não são medidas tão objetivas. São as medidas que, se a gente consegue, com testes estruturados, comparando a criança com o esperado para a idade dela. Mas são profissionais específicos que fazem cada tipo de testagem. O psiquiatra, normalmente, não faz nenhuma testagem. Então, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, ela necessariamente tem que ser feita por uma psicóloga especialista em neuropsicologia, né? A avaliação fonoaudiológica, cada tipo de avaliação fonoaudiológica é feito por uma fono com uma especialização. Se eu preciso de uma avaliação de funcionamento adaptativo, eu posso precisar, por exemplo, de uma terapeuta ocupacional ou de uma neuropsicóloga. A avaliação do funcionamento adaptativo ainda ela é possível de ser feita por um psiquiatra, sozinho. Mas isso faz com que, normalmente, um serviço de psiquiatria da infância e da adolescência tenha que ter equipe multiprofissional. Então, lá, por exemplo, para dar um exemplo para vocês do nosso serviço do Bairral, a criança chega com o pai e passa por uma triagem inicial. Nessa triagem, já está definido o pacote de avaliação que ela precisa. Então, por exemplo, precisa de uma avaliação psiquiátrica, observação estruturada do comportamento por um psiquiatra, precisa de uma avaliação neuropsicológica com a neuropsicóloga, precisa de uma avaliação comportamental com a analista do comportamento. Aí ela faz, ao longo de alguns encontros, todas essas etapas de avaliação. E a gente se junta depois, em equipe, discute o caso, trazendo todas as informações juntas, para chegar numa conclusão, num parecer desenvolvimental e diagnóstico, e propor um plano terapêutico. Aí agora, para ficar mais claro, eu vou de novo, então, explicar um pouquinho melhor. Então, vamos pegar uma questão básica, simples, tipo assim, aquele primeiro menino tinha um controle inibitório muito ruim. Ainda que eu consiga mensurar e ver que é ruim, eu sei pouco para poder propor intervenção. Porque tem muitos fatores que interferem com essa questão. E a intervenção vai depender um pouco de no mínimo, de uma hipótese tua de quais são, nesse caso em específico, os fatores que mais influenciam. Por exemplo, é possível que ele, além de ter uma genética, uma tendência genética a isso, então você pode rastrear, observar se na família outras pessoas também têm uma dificuldade grande de regulação emocional, controle de impulso. Você pode ver se essa criança teve um treino favorável. Porque tem uma questão que é transgeracional com relação aos traços comportamentais, que é o seguinte. Por exemplo, se eu sou uma pessoa impulsiva e, portanto, imediatista, eu quero fazer tudo o que a meu tempo e hora me causa prazer a despeito das consequências de longo prazo. É óbvio que eu posso ter um componente de controle inibitório ruim. Aí eu tenho um filho. Eu já vou transmitir o meu gene de não ter o melhor dos controles inibitórios para ele. Mas, além de transmitir o gene, a parte biológica, eu também não vou ser o melhor modelo, concorda? Para treiná-lo a ter um bom controle inibitório. Porque, provavelmente, na minha casa eu não tenho horário de comer, porque, afinal de contas, eu não consigo me organizar. Eu não consigo exigir consistentemente certas rotinas e ele não tem um bom treino. Então, todos esses fatores, eles não só estão conectados, mas eles se interrelacionam. Isso para tudo. Vamos pensar em temperamento. A mesma coisa, vocês concordam? O temperamento que eu tenho tem muito a ver com todos esses aspectos. Então, para cada fator que você avalia em psiquiatria do desenvolvimento, você também está pensando numa série de outros fatores que contribuem ou não para aquele traço. Então, são avaliações, de forma geral, complexas. Não são avaliações que você possa fazer muito prontamente e de imediato.
Então, quando a gente pega uma criança para avaliar, a gente faz como se fosse um trabalho de detetive mesmo. As pessoas vão chegar com uma queixa comportamental. Quase sempre, as pessoas têm não só a queixa da questão socioemocional da criança, mas elas já têm toda uma crença e uma convicção de uma explicação que elas dão para aquilo. Então, as pessoas já chegam para você e falam assim, olha, eu trouxe meu filho porque ele é muito tímido, ele não tem autoconfiança, ele tem vergonha de tudo, não tem coragem para nada, ele vai bem pior nas provas do que poderia porque ele fica nervoso. Então, ela está descrevendo como o filho dela é do ponto de vista socioemocional. Nunca na minha vida, como psiquiatra na infância e da adolescência, eu vi uma pessoa parar aí. Porque sempre tem assim, ó, ele é assim porque, e ela já tem uma hipótese da qual ela está muito convicta. Então, por exemplo, ele ficou assim porque teve uma professora, quando ele entrou na escola, que humilhou ele um dia na sala de aula. Ou então, meu filho é assim porque o pai não dá atenção, então ele não ficou seguro. E aí, a pessoa, quando te traz, ela já fez a hipótese dela, ela já tem a explicação dela de por que aquilo acontece, e mais, ela já te traz com uma ordem implícita do que você vai fazer, portanto, para o filho ficar bom. Então, é assim, ó, ele está assim porque a escola, por exemplo, a professora humilhou ele, então, a senhora pode ligar na escola e dar uma bronca na professora? Ou ainda, você não pode chamar o pai dele aqui e falar que precisa passar tempo com ele? Isso é óbvio que quando um pai te traz uma criança, ele não faz isso por uma sacanagem ou porque ele é inadequado. Isso é o que naturalmente nosso cérebro faz diante de problemas que nos afligem. Você tenta achar uma solução, uma explicação e achar alguém que colabora com você para gerar aquela solução. Infelizmente, você normalmente, no primeiro contato com essas crianças e essas famílias, você tem que dar uma notícia frustrante para eles. Primeiro que é assim, olha, isso tudo que você enxerga, eu ainda não tenho certeza que eu enxergo. Eu preciso analisar o caso do seu filho com mais calma. Eu preciso saber muito mais coisas do que você me contou. E não é porque eu estou dizendo que você está errado. É porque talvez existem coisas que a gente não está compreendendo. Então, o primeiro contato é sempre uma psicoeducação. E ela tem que ser muito cuidadosa, porque senão o que a pessoa entende é que você está desqualificando a hipótese dela. E que você está, portanto, desqualificando ela. E aí, uma vez que você possa desconstruir essas ideias pré-concebidas, é que você vai conseguir olhar propriamente para o caso. Extrair informações e fazer formulações mais adequadas. Então, a princípio, o começo de uma avaliação é se conscientizar que você ainda não sabe. E é difícil se conscientizar disso quando, a priori, nosso cérebro começa a dar sugestões muito prontas e fáceis do tipo, é claro que ele é assim, a mãe é daquele jeito, ou outras coisas do tipo. Então, quando eu olho para uma criança, eu estou me perguntando uma série de coisas, né? Por exemplo, para cada avaliação desenvolvimental, por mais que eu estou vendo uma queixa, eu penso em tudo. Então, eu estou me perguntando como essa criança está em relação à inteligência. Normalmente, a gente avalia indiretamente inteligência, e tudo que a gente avalia em desenvolvimento socioemocional acaba sendo uma avaliação indireta. Você pode até medir por um teste de QI, ou através de uma prova validada, como que a criança está para todas essas habilidades, comparado com as crianças da idade dela. Né? Tem formas. Então, o que você faz num teste de QI para medir inteligência? Você vai ver, por exemplo, a precisão de vocabulário da criança na definição de vocábulos. Você vai ver raciocínio verbal abstrato. Você vai ver a capacidade dela evocar conteúdos acadêmicos, uma série de coisas, e a partir disso você extrai um score bruto e um padronizado do quanto que ela desempenha para essas tarefas esperados comparado com as crianças da idade dela de forma geral no Brasil. Eu posso, por exemplo, também me perguntar, por exemplo, para aquele segundo menino, como está a cognição social? Como é que está a teoria da mente, a capacidade de reconhecimento de afetos dele? E eu posso tentar desvendar isso através tanto de perguntas diretas, de observação indireta, de novo, como de testes. Então, a gente tem algumas baterias de avaliação só para ver isso. Por exemplo, a bateria de reconhecimento de afetos, ela tem, não sei se vocês já viram, figuras com faces de criança,
É uma fotografia mesmo, a face a criança está fazendo alguma expressão facial, sei lá, por exemplo, de nojo. E embaixo você tem 4 outras figurinhas com expressões faciais variáveis, de vários sentimentos. E você pede para a criança assinalar entre aquelas faces qual é a que tem a mesma expressão da de cima. Então, a criança ela tem que saber decodificar e ver por semelhança qual outra tem. É um teste simples, só que daí são várias, óbvio, pranchas, né, para diferentes afetos. E aí não é raro que a gente pega um menino como aquele do terceiro caso e você vê que ele é super ruim em decodificar afeto dos outros. Vocês já repararam que a criança que é inadequada socialmente, normalmente ela é paranoide? Ela acha que todo mundo implicou com ela, todo mundo falou mal dela, todo mundo está pegando no pé dela? Por quê? Criança que é inadequada socialmente, que tem baixa teoria da mente, uma capacidade reduzida de lidar com informação social, uma das informações sociais que ela lida muito mal é reconhecimento de afeto do outro. E elas tendem a interpretar afetos neutros, ou seja, eu estou com uma cara de nada, nem feliz nem triste nada. Elas interpretam como negativo. Quando você pega faces neutras e pede para elas dizerem que emoção é aquelas, elas acham que é raiva, elas acham que é nojo delas. Então, você já viu aquela pessoa que está num papo, você não fez nada, ela vira para você e fala assim, que foi? Você fala assim, que foi? Não fiz nada. Né? Então, às vezes a pessoa está interpretando a forma como você reage de um jeito muito distorcido. Isso são só exemplos. Então, você está se perguntando, quando você está avaliando uma criança, como que é a capacidade dela de atenção. E aí, lembrando que os processos atencionais têm vários desdobramentos, como atenção visual auditiva, atenção concentrada, dividida, alternada. Né? E tudo isso, o médico no consultório vai ter que observar através de criar situações onde eu espero que a criança tenha uma performance atencional e eu observo como ela se comporta, através de perguntas. Eu ligo na escola e pergunto, fulano consegue prestar atenção enquanto a professora está falando? Ele dispersa no meio de uma prova? Então, são formas de avaliar a atenção, mas também existem testes. Então, por exemplo, existem testes computadorizados, que você dá uma tarefa para a criança fazer e, ao mesmo tempo, você vai contando o número de acertos, erros, o tempo que ela demora para responder. E aí você tem parâmetros objetivos para saber se ela cometeu erros por omissões, erros reverberativos, que aí você vai vendo outros parâmetros. A gente pode ver, por exemplo, mais globalmente, função executiva, como que está a flexibilidade cognitiva, controle inibitório, habilidade de autorregulação. Então, se você for lembrar, aquele primeiro menino do caso 1, com relação à flexibilidade, ele é super flexível. Nossa, tudo pode mudar a qualquer momento, porque ele é um aventureiro da vida. O controle inibitório dele é péssimo, né? E a habilidade de autorregulação não é boa. Pega aquela segunda menina, o controle inibitório dela é fantástico, né? Ela está com vontade de experimentar, mas ela não experimenta por medo. Ela super consegue se conter. Por outro lado, ela já é menos flexível. Você pega aquele terceiro menino, o perfil típico daquele terceiro menino é ser extremamente inflexível. Eles, às vezes, têm bom controle inibitório e, às vezes, não. Porque quando eu sou muito autodirigido, quando eu nunca abro mão do meu plano pelo outro, eu me torno secundariamente atrasado em autorregulação e controle inibitório. Porque eu nunca me exijo. Eles até têm um certo treino de controle inibitório para se obrigar a fazer algo que eles queiram, mas não pelo outro. Então, você vê como uma queixa parecida, crianças totalmente diferentes. Quando eu penso a fundo as habilidades desenvolvimentais delas, o mapa, o perfil de habilidade e inabilidade é muito diferente. E uma coisa que ajuda muito é saber não só como está a habilidade da criança, o que ela é capaz ou não de fazer, mas isso que a gente chama de funcionamento adaptativo, que é o que efetivamente ela faz ou não no dia a dia. Então, eu já cansei de ver crianças que cognitivamente não têm nenhuma limitação. Por exemplo, vou dar um exemplo na área motora. A criança é capaz de fazer várias coisas, mas você vai ver, quando você pergunta para a mãe com relação à atividade de vida diária, ela não se serve na mesa, não é capaz de cortar um pedaço de bolo e pôr no prato, ela não se troca sem a ajuda da mãe. E aí, se a criança é capaz de fazer e não faz, você entra um outro fator, que é falta de treino.
Isso é super comum em classe alta. A criança fazer muito menos do que ela é capaz de fazer. E aí, então, são dados diferentes. A competência, em termos de capacidade para fazer, e o funcionamento, que é o quanto efetivamente eu faço. Então, só para exemplificar de novo, eu vou trazer mais 2 casinhos para a gente entender como que eu uso um mapa desenvolvimental para me ajudar na compreensão de caso. Então, esse aqui, ó, é um menino de 5 anos, que fala muito não, quando está frustrado xinga, chora, bate, está sempre correndo, se recusa a fazer as tarefas que a professora pede, é desorganizado e descuidado com as suas coisas. Eu já entendi quem é esse menino, como ele é? Muito pouco. Concorda? Isso aí é bem pouca informação. Óbvio que para chegar na compreensão de novo desse caso, a gente precisa de toda uma investigação. Mas vamos dizer que eu digo para vocês que ele é um pouco assim. Vocês estão vendo? Ó, é um menino que tem um QI médio, tá? Isso aqui, vamos pensar que aqui está a média, tá, gente? Ó, ele tem um QI médio, não é ruim, não chega a ser deficitário. Ele é melhor de habilidades espaciais do que verbais. Agora, a parte social dele é ótima. Ele é aquele menino super safo, simpático. Mas processos atencionais e funções executivas, ó, tá bem, tá ok. Isso aqui é um perfil, um funcionamento adaptativo melhor do que eu esperaria para as habilidades atencionais. Porque provavelmente ele se apoia na questão da inteligência dele. Isso aqui é bem aquele perfil do caso 1. É uma criança que vulgarmente vai ser chamada de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Esse é um menino de 4 anos, quer tudo à sua maneira, não aceita sugestões, fica bravo quando fazem piada, bate, morde, chuta quando contrariado, tem muitas manias e detesta quando as coisas fogem da rotina. E aí, ele é totalmente diferente daquele outro menino. Esse é o caso 3. Então, é um menino hiperinteligente, mas cognição social lá no pé. Agora, funções executivas meio ok, atenção ok, memória boa. Agora, o funcionamento adaptativo dele é pior do que o daquele menino com TDAH. Então, isso aqui é um menino do espectro do autismo, tipicamente. Né? Então, agora, quando eu trago no final, fala, tem TDAH, não tem, está no espectro do autismo, não está. Vocês veem como esse diagnóstico categórico que a gente dá é pobre? Porque com esse mesmo nome, eu posso ter um menino que está no espectro do autismo e é muito diferente disso. Pensa que eu posso ter uma criança no espectro do autismo que não é tão inteligente, por exemplo, ou que tem deficiência intelectual. É outra criança, vocês concordam, em termos de comportamento? Ou se eu pego uma criança que está no espectro do autismo e, além de tudo, tem muita disfunção executiva. Tem atenção muito ruim. É outra criança também. Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, um menino que é TDAH, mas ele é geninho, QI super alto, esse é aquele menino que é peste, mas vai super bem na escola. Porque o que ele faz? Ele compensa a desatenção dele com habilidade cognitiva. Ele é tão inteligente que ele vai bem na prova, porque não importa quanto desatento ele é, ele dá conta de fazer. E aí esse é aquele caso que frequentemente vem no consultório e a mãe te fala assim, o médico disse que tem TDAH, mas não é possível, doutora, porque ele vai bem na escola. É possível, sim, ter TDAH e ir bem na escola. Então, muda muito quem é a criança se eu entendo, além do diagnóstico dela, todo o aspecto do desenvolvimento dela nas múltiplas áreas. Então, o meu objetivo hoje era trazer para vocês um pouco essa ideia do quanto que a avaliação desenvolvimental da criança é mais importante do que a avaliação diagnóstica categorial. E lembrar que a gente não faz avaliação desenvolvimental da criança se a gente não tiver uma equipe multiprofissional integrada, em que todo mundo avalia junto a criança, cada um olhando para suas áreas. E aí, infelizmente, chegar na óbvia conclusão que é esse tipo de abordagem é uma abordagem extremamente cara.
e incomum, porque você precisa de muita expertise. Então, o que a gente pode fazer para suplantar, porque vamos dizer que na maior parte, apesar de ser cara, e tem estudos americanos mostrando que ela é custo efetiva, ou seja, que o custo dela vale o valor do investimento, porque a repercussão que isso vai ter desenvolvimentalmente na vida da criança é tamanha que o custo do sistema de saúde com gastos para a criança seria maior se você não tiver centros de referência multiprofissional para diagnosticar e estimular adequadamente, né? Mas, ainda assim, isso não é realidade na maior parte das regiões brasileiras, né? Então, o que a gente pode fazer? O mínimo que a gente pode fazer, quando você está sozinho, quando você não tem uma equipe multi, quando você não tem a possibilidade de avaliação suplementar em múltiplas áreas desenvolvimentais, é ter noções básicas com relação ao desenvolvimento. Isso é, se você tem que atender crianças voltado para essa área de desenvolvimento. Então, hoje existe já bastante literatura a esse respeito, programas de capacitação, e vale muito a pena quem acaba tendo que trabalhar com criança, avaliar crianças com questões comportamentais, e atrás de buscar o máximo possível de informações sobre o conhecimento de desenvolvimento nas múltiplas facetas dele, nas múltiplas áreas socioemocionais. Tá? Enfim, acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, viu? E acho que vamos abrir para perguntas, né? Obrigada, viu, gente, por ouvir. Mas vamos lá, alguém tem pergunta? Doutora Thaís, muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho certeza que durante a fala da doutora Thaís, todo mundo foi, às vezes, se identificando ou identificando um filho ou um neto com as mesmas características que foram apresentadas aí. Doutora Thaís, considerando a dificuldade que você finalizou a sua palestra, do fato de uma alteração do comportamento infantil, ou mesmo da adolescência, ser multifatorial, abordagem, tanto diagnóstica como terapêutica, também com multiprofissional, o que dá para a gente fazer assim, no dia a dia, para a gente lidar com esse problema, já que, mesmo que não seja uma limitação não só do serviço público, mas também do serviço privado, né? Que nós não temos nos convênios médicos uma disponibilidade rápida de tantos profissionais que são necessários para fazer o diagnóstico e o tratamento desses casos, né? Igual uma pergunta de ordem prática, tá? No dia a dia, de sábado à noite, não sei se ainda passa, né? Passa a Super Nani. Aquela relação que ela fala para melhorar a relação do pai com o filho, com brincadeira, a questão de impor a autoridade do pai na casa, o cantinho do castigo, coisa e tal, tem alguma utilidade no dia a dia para melhorar o comportamento da criança? Tenho certeza que essa pergunta dele, ele já sabe a resposta, gente. Porque é uma história muito, muito, muito bonitinha e perfeita de contar para vocês, que ele pediu para eu contar, que é o seguinte. Uma das soluções em termos de saúde pública, quando você não tem intervenção multiprofissional de alta especificidade, é capacitação de pais. Isso, mesmo em países muito ricos, é feito. Então, por exemplo, já que eu não consigo ter uma psicóloga indo na casa da criança para passar orientação, treinar ela e tal, eu dou um treinamentozinho básico para os pais e eles mesmos vão aplicar em casa aqui. Então, o programa da Super Nani britânica, para vocês terem uma ideia, ele é pago na Inglaterra pelo National Health System, que é tipo o SUS do Reino Unido. O que eles fizeram lá? O Serviço de Saúde Pública identificou que mesmo lá, o número de equipes multiprofissionais para atender todas as crianças com questões desenvolvimentais era insuficiente, né, restrito. Então, diminuiria muito o custo, além de ser insuficiente, é muito caro. Então, o que eles fizeram? Eles pagam um programa na televisão para capacitar de forma generalizada os pais, porque isso
tira um pouco do ônus do sistema de saúde. O pai que consegue aprender vendo a capacitação pela televisão já nem precisa procurar o psicólogo. Então, ele é um programa sério, a Super Nanny, a britânica, né? As brasileiras e outras já são... Eu não sei muito como foi feito, quem são os especialistas que aconselharam. Aquela do programa britânico, ela é uma analista do comportamento, uma psicóloga. O programa é todo financiado pelo sistema público de saúde, então ele passa pelo crivo de experts de área super relevantes. E as orientações que eles passam lá algumas são levemente inadequadas, mas a grande maioria é brilhantemente adequada. E são algumas intervenções que funcionam mais para a criança opositora e desafiadora. O foco lá é muito esse, a criança opositora e desafiadora, né? Mas também funciona para qualquer criança, porque o que eles estão orientando é dar atenção positiva, usar o mínimo possível de punição, ter regras claras, transmitidas para a criança no nível de comunicação apropriado para ela, de forma direta e assertiva, e que são consistentemente cumpridas pelos pais, né? Então, é uma fórmula muito básica que faz bem para qualquer criança. Então, é muito legal. Isso é uma coisa que é possível fazer. A gente tem, por exemplo, uma solução da Associação de Psiquiatria Mundial, que eles sistematizaram 12 sessões de treinamento parental, isso mais para a oposição de desafio, né? Mas que você fica manualizado para facilitar. Professores podem aplicar, enfermeiros, qualquer profissional que seja minimamente capacitado para aplicar. E lá tem o roteiro direitinho das 12 sessões, o que o profissional vai fazer com os pais. Normalmente, essa capacitação é feita em grupos de 5 a 10 casais de pais, e você passa orientações básicas. Mas também acho assim, a maior parte das soluções geradas não são adequadas para países pobres, né? Esses estudos fantásticos, maravilhosos que a gente tem, são sempre feitos na Europa e Estados Unidos, e eles propõem soluções que são adequadas para a realidade deles. Faz parte um pouco da nossa missão a gente criar soluções que são adequadas para o nosso contexto diante tanto do panorama de capacitação pessoal que a gente tem, como de problemas que a nossa população tem e também de recursos financeiros. Então, a gente ainda tem que desenvolver soluções melhores. Bom dia. Doutora, a ausência de um prontuário eletrônico para a gente conhecer os históricos, tanto na rede pública quanto privada, não reduziria esse custo que é empregado para fazer a detecção hoje? Porque o que eu observo, a gente está falando de crianças, mas essas crianças se tornarão adultos, né? E nós já fazemos parte disso porque não é novo, né? Esse tipo de comportamento já vem com o homem. Então, assim, não seria para nós entendermos que não é uma questão de saúde, mas sim até mesmo social, porque a sociedade vai ter influência desses adultos no futuro. E o prontuário não seria uma forma de baratear esse custo? Sabe que, com relação ao prontuário eletrônico, acho que mais do que só a questão do prontuário eletrônico, o que você está trazendo é que a incorporação das tecnologias de informação ao nosso cotidiano, inclusive médico, vai certamente facilitar muito o futuro, né, da medicina. E certamente. Agora, a verdade é que a gente ainda está aprendendo a interagir com a tecnologia. Então, lá no Bairral, a gente está no nosso 3º prontuário eletrônico. Fazemos uma recente migração do Arline, por exemplo, para o TOTUS. É todo um mundo à parte, prontuário eletrônico, porque não é só você ter um sistema. Os sistemas ainda estão se tornando suficientemente inteligentes, né? Eles têm muitas limitações, e o usuário do sistema também tem as limitações dele para usar. Então, a gente vê de tudo, desde... normalmente ele é subaproveitado, o prontuário eletrônico. Uma coisa comum que a gente tem, por exemplo, por mais que eu tenha hoje o prontuário eletrônico no hospital, e é um hospital de 80 anos com 1000 leitos. Então, eu tenho muito prontuário. A gente digitalizou todos os prontuários, mas como que eu digitalizei? Escaneando em PDF.
Até adianta no sentido que hoje é mais fácil eu fazer uma consulta. Me chega lá uma determinação judicial que quer saber sobre um fulano de tal que saiu faz 10 anos da instituição. Antigamente eu tinha que mandar ir no arquivo morto, me trazia um calhamaço assim. Hoje não, eu entro no mesmo instante lá no computador, puxo o nome do paciente e acesso o prontuário, né? Mas está muito longe de ser. Só que ainda hoje o prontuário eletrônico ele é um memorando que você escreve. Para remédio é um banco de dados, né? Para uma série de coisas é um banco de dados. Mas para muita coisa é um memorando. E não é um memorando que tem inteligência artificial para lê-lo. Então, essa parte agora de usar a inteligência artificial para poder acessar o prontuário eletrônico é o que os grandes hospitais têm feito nesse momento. Certamente o sistema privado está na frente do público na interação com tecnologia porque custa caro. Por enquanto custa caro. Está barateando a cada ano o custo de soluções em tecnologia de informação para a área hospitalar, mas ainda é caro para o SUS. Além de ser caro para o SUS a gente tem aquele problema, né, de muita nomeação pública por cargo político. Então, nem sempre quem está à frente dessas iniciativas é quem tem expertise na área. E é uma área que demanda alta expertise para funcionar. Mesmo quando você tem uma equipe de TI muito boa, tem muita chance de dar pau e dar ruim, né, para um monte de coisa. Então, falta muito. É óbvio, você tem lugares, por exemplo, na Europa, que a realidade do prontuário eletrônico integrado e para toda a rede já é realidade há muito tempo. Eles ajudam em muita coisa, mas muitas questões ainda, como a disponibilidade de profissional para administrar a intervenção e o custo de intervenção psicológica para a criança, ainda é uma realidade, que não melhorou muito com isso. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, não sei se está dentro do... Mas quando eu passei por psiquiatria, eu vi que tem várias teorias do desenvolvimento, dentre elas a teoria de Erikson. Dentro de uma consulta, quando eu for fazer a análise da criança, eu posso relacionar essa teoria na consulta ou a senhora acha que já não tem tanta valia? Porque fala muito que o pai e a mãe têm influência sobre como a criança vai ser. É uma pergunta super importante, que é o que a gente faz com as teorias do desenvolvimento, né? Não sei se todo mundo é familiarizado com essa ideia de teorias do desenvolvimento, mas a questão é que cada teórico que surge para a área desenvolvimental propõe a sua teoria. Teoria é teoria, gente, não é medicina empírica, não é uma coisa comprovada, é uma teoria por definição. Elas são necessárias e úteis porque você só organiza o conhecimento se você teorizar em cima dele. E aí a gente tem a maior parte dos teóricos do desenvolvimento não produziram teorias e verificaram empiricamente. Vou dar um exemplo clássico, né? Freud é um dos primeiros teóricos do desenvolvimento. O Freud explicou o desenvolvimento humano a partir de uma teoria que ele criou. Então ele estava lá na Áustria na época da Revolução Cultural ali, então era uma época que descobriram que a energia era tinha aquela história da energia elétrica, potencial e outras formas de energia se transformarem uma nas outras. Isso veio da física da época dele. Isso revolucionou a física na época ali. E ele se fascinou com aquilo, então ele explica o desenvolvimento a partir da translocação da energia que ele chama de libido. Ele fala que tem uma energia sexual, ele diz que na primeira fase da criança a energia sexual está na boca, depois migra para o ânus, que é a fase anal, depois do ânus... Bom, enfim, aí ele vai explicando as fases de acordo com onde fisicamente está a energia. Freud acreditava nisso, que a energia era uma coisa que existia, ela mudava de lugar, isso explicaria o desenvolvimento. Isto é uma teoria, ninguém foi provar, porque não tem como. Como é que eu vou ver se a energia... Primeiro, se a energia que ele chamou de libido existe ou não, tem como provar? Não tem. Se ela vai daqui para lá, não tem como provar. Então, as teorias do desenvolvimento, muitas não são comprováveis. Outras são verificáveis e não se mostraram válidas. Um outro exemplo clássico, a teoria de Piaget. O Piaget, do contrário do que as pessoas acham, ele não foi um grande empiricista. Não é que ele observou os filhos dele, 3 filhos, escreveu a teoria dele baseada na observação dos filhos, e uma parte do que ele
observou, junto com a Yale University, principalmente nos Estados Unidos, eles testaram em um pool pequeno de crianças que não era uma amostra representativa da população. Hoje, com estudos subsequentes, com amostras grandes, a gente sabe que algumas coisas que ele falou não estavam corretas. Por exemplo, ele fala sobre a teoria da mente da criança, né, a capacidade da criança se colocar na perspectiva do outro, e ele errou um pouquinho as estimativas dele. E assim como tem a do Freud, a do Piaget, tem da Melanie Klein, tem do Erik Erikson, tem milhares. Depois vem Bowlby, enfim. Em psiquiatria, a gente deve ser o mais empiricista possível. Então, na psicologia, a pessoa escolhe um autor, escolhe uma teoria, fica com ela e segue ela. E está em paz com isso. Em psiquiatria infantil, você tem que conhecer todas e saber de cada uma o que foi validado ou não. E, normalmente, a gente vai fazer uma abordagem desenvolvimental não teorética, mas prática, que é, eu observo o que a criança é capaz de fazer, que ela já está adequado para a idade dela, o que ela deveria ser que ela não é, e se esse gap desenvolvimental é só um perfil peculiar dela, uma variação, né? Não é todo mundo que é super bom da parte motora, por exemplo, né? Pode ser que eu seja ruim na parte motora e muito boa de raciocínio inferencial. Isso seja um perfil meu, eu não tenho um problema motor. Então, depois de avaliar o perfil, você tem que ver se as dificuldades que a pessoa tem, os pontos fracos dela, são suficientes para explicar limitações e sofrimento, e se for, você vai intervir. Então, raciocínio é menos teórico e mais prático. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Não? Podemos encerrar? Então tá bom. Tá. Pessoal, alguém não assinou a lista de presença? Tá. Depois a gente vai passar para você. Tem um café disponível aqui, certo? Então, mais uma vez, doutora Thaís, muito obrigado. Uma excelente palestra, bem esclarecedora. Nós agradecemos a sua presença. Obrigado mais uma vez a todos. Nós damos por encerrada a palestra de hoje. Um bom domingo para todos. Obrigado.